Meu nome é Zé. Vivo em Buriti, uma comunidade distante de Manaus, onde o calor da terra e a umidade do ar são tão presentes quanto a rotina difícil de quem mora aqui. O ano é 1984 e a vida segue, com seus altos e baixos, entre as plantações e a floresta que nunca parece ter fim. Aqui não há luxos nem o conforto que as cidades grandes oferecem, mas quem vive em Buriti já se acostumou com isso. O trabalho é árduo e os dias longos e silenciosos. O clima quente é constante e o barulho da vida na mata nos envolve o tempo todo. O som das folhas secas sendo pisadas, o canto distante de aves, o rio que corta a comunidade e, acima de tudo, o silêncio. Um silêncio que é, de fato, pesado, como se a floresta, em sua grandeza, estivesse esperando algo. Naquele dia, como tantos outros, estava indo cortar lenha perto do igarapé, uma tarefa que se tornou rotina. Peguei o machado e me afastei de casa, mas à medida que me adentrava na mata, o silêncio parecia se intensificar. Ao longe, o rio corria suavemente, mas não havia mais o som do vento, nem o cantar dos pássaros. Era um silêncio profundo, algo que eu nunca havia sentido antes. Eu não sabia ao certo o que acontecia, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. A paz da região parecia inabalada, mas ali, dentro da mata, a solidão me fez pensar que algo mais se escondia entre as árvores. Algo que eu não conseguia compreender, mas sabia que estava ali, bem próximo, observando sem ser visto. Eu estava voltando do igarapé com a lenha já cortada, quando ouvi algo que me fez parar no meio do caminho. O som vinha da clareira, onde o rio serpenteia para dentro da mata. No início pensei que fosse um animal, algum bicho com sua rotina natural. Mas havia algo estranho naquele som, algo que não se encaixava. Não era o ruído de um pássaro, nem o barulho de folhas sendo movidas pelo vento. Era diferente. Era como um murmúrio, quase como um canto distante, que parecia se arrastar pela floresta. Não tinha uma melodia clara, mas também não era o som comum da natureza. Era profundo, arrastado, e parecia carregar consigo um peso que se depositava na alma. Minha curiosidade, mais forte do que o medo que começava a crescer, me levou a seguir em direção à clareira. A cada passo que dava, o som se tornava mais audível, como se estivesse me chamando. Eu me sentia incomodado, mas ao mesmo tempo uma necessidade estranha me impulsionava para a frente. O chão de terra fofa, entremeado de raízes e galhos, parecia resistir ao meu avanço, mas eu não parei. A mata estava mais densa do que de costume, as sombras das árvores se estendendo como dedos que tentavam me afastar. Quando finalmente cheguei na borda da clareira, parei. O som agora estava claro, mas a visão que se abria diante de mim não fazia sentido algum. Não havia ninguém à vista, mas a sensação de que algo estava ali, algo que eu não conseguia explicar, era palpável. O murmúrio continuava, mais próximo, mas de onde? Quem ou o que estava fazendo aquilo? A tensão crescia, e eu não sabia se deveria continuar ou se deveria voltar para casa. Mas o mistério, como sempre, me empurrava para mais perto. Quando cheguei mais perto da clareira, o som misterioso que eu tinha ouvido antes se transformou em algo mais claro, mais presente. Eu não sabia o que me aguardava ali, mas uma força invisível me puxava para a frente, como se a mata tivesse decidido me mostrar o que estava escondido. Foi então que os vi. Um grupo de índios, talvez uns 20,
reunidos ao redor de uma grande fogueira. Eles estavam envolvidos em um ritual que parecia tão antigo quanto a própria terra. Usavam enfeites estranhos, feitos de ossos e penas de aves que eu nunca tinha visto. Seus corpos eram cobertos com pinturas, símbolos que pareciam vivos, como se a própria natureza tivesse marcado cada um deles de maneira única. Não falavam uma palavra que eu reconhecesse, e o som que saía de suas bocas não parecia com nada do que eu já tinha ouvido. Era uma língua de sons guturais, acompanhada de gestos largos e movimentos que pareciam imitar a própria natureza ao redor deles. Fiquei parado, escondido atrás de uma árvore, observando sem querer ser visto. O fogo iluminava seus rostos com uma luz tremeluzente, lançando sombras que dançavam como espectros ao redor. O calor da fogueira era intenso, mas o ar ao redor estava denso, como se o tempo ali fosse diferente de tudo o que eu conhecia. Cada um dos índios estava imerso em sua própria dança, como se o mundo ao redor fosse deles, como se a floresta fosse parte de seus corpos. Percebi que, apesar de minha tentativa de me esconder, eles pareciam perceber minha presença. Não houve movimento, não houve olhares diretos, mas algo na postura deles fez meu coração bater mais rápido. Era como se, mesmo sem me verem, soubessem exatamente de onde eu estava e o que estava fazendo. Eles eram como sombras, como espíritos da mata, fundidos com a terra e o fogo. Eu não queria ser notado, e sentindo o peso daquela atmosfera densa, decidi me afastar antes que o silêncio quebrasse e algo pior acontecesse. Minha mão tremia ao segurar o machado, e com passos silenciosos voltei para o caminho que me levaria de volta para casa. Decidi voltar à clareira alguns dias depois. A lembrança do que vi ainda pairava em minha mente, como uma névoa que não queria se dissipar. O som dos cânticos, a visão dos índios dançando ao redor do fogo, tudo parecia tão vívido, tão real, que não pude deixar de tentar encontrar respostas. Quando cheguei à clareira, a primeira coisa que notei foi o silêncio, o mesmo silêncio pesado que tinha me incomodado antes. Mas agora a área estava vazia, deserta. A fogueira havia se apagado e não havia sinais de vida alguma. O chão estava coberto de cinzas, mas nada mais indicava que ali tivesse ocorrido algum tipo de ritual. Os enfeites feitos de ossos e penas, que antes estavam espalhados ao redor do fogo, haviam desaparecido sem deixar vestígios. Examinei a área com cuidado, procurando por qualquer pista que explicasse o que havia acontecido. Olhei as árvores, o chão, as pedras. Nada. Era como se tudo tivesse sido removido por uma força invisível. Fiquei ali, sozinho, com uma sensação crescente de confusão. O que eu tinha visto naqueles dias passados? Será que foi tudo uma ilusão, um sonho? Ou algo mais estava acontecendo, algo que eu não conseguia entender? Enquanto eu me afastava, o vento cortou a clareira, mas não trouxe respostas, apenas mais perguntas. Voltei para Buriti com a mente cheia de dúvidas, mas também com a sensação de que o mistério ali estava longe de ser resolvido. Nos dias que se seguiram ao meu encontro com os índios, algo estranho começou a acontecer. Sempre que passava pela mata, notava uma fumaça, leve e sinuosa, surgindo entre as árvores, em pontos que pareciam coincidir com o local onde o ritual havia ocorrido. Às vezes, a fumaça era fina, quase imperceptível. Outras vezes, densa, se erguendo no ar como se tivesse vida própria. Eu tentava ignorá-la, mas o fato de ela aparecer sempre nos mesmos lugares me deixou inquieto.
O cheiro da floresta também parecia mudar quando a fumaça surgia. Não era o cheiro habitual da terra úmida e das folhas secas. Era mais denso, pesado, como se algo estivesse sendo invocado ou perturbado. Quando a noite caía e eu me aventurava mais na mata, a fumaça aparecia com mais frequência. Durante esses momentos, o ar parecia ficar mais denso, como se a própria floresta estivesse mais viva, mais alerta. Cada vez que a via, uma sensação de desconforto tomava conta de mim. Aquela fumaça não era natural. A floresta parecia esconder algo que se movia entre as sombras. Eu não conseguia entender, mas algo dentro de mim dizia que o ritual que os índios estavam realizando estava de alguma forma ligado a ela. O que quer que estivesse sendo feito naquela clareira parecia estar invocando algo, ou talvez protegendo algo. A presença dos índios e a fumaça eram partes de um enigma que se entrelaçava com a própria floresta, mas eu ainda não sabia o suficiente para decifrá-lo. Aquele mistério que parecia ter ficado para trás, agora me seguia, como uma sombra que se arrastava atrás de mim. E quanto mais eu tentava compreender, mais o mistério se aprofundava. Minha curiosidade, que já se tornara uma obsessão, me levou de volta à clareira, mais uma vez. Quando cheguei, notei que algo na floresta estava diferente. A atmosfera parecia mais densa, como se a própria mata estivesse respirando, exalando uma fumaça espessa que se espalhava pelo ar, envolvendo tudo ao redor. O cheiro da terra, agora mais forte, se misturava com algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir uma estranha urgência. Enquanto avançava, os sons começaram a surgir. Não eram os sons comuns da floresta. Eram passos suaves, murmúrios e um som de fundo, quase como uma melodia sem forma. Quando olhei para a frente, os índios estavam novamente ali em maior número do que antes. Estavam ao redor de uma nova fogueira, realizando outra cerimônia. Suas danças e cânticos eram mais intensos, como se o ritual tivesse se tornado mais poderoso, mais profundo. Não disseram uma palavra. Seus olhos pareciam estar fixos em mim, mas sem agressividade. Era como se eles me reconhecessem, como se minha presença ali já fosse algo esperado. Eles não falaram, mas sua postura e os gestos que faziam indicavam que eu estava sendo marcado, de algum modo. Eu não sabia o que isso significava, mas havia algo de inevitável nisso tudo. Algo que me dizia que eu não poderia simplesmente virar as costas e ir embora. Quando tentei me afastar, uma sensação estranha me impediu. Não era medo, mas uma pressão interna, uma força invisível que me impelia a ficar, a observar. Eu não compreendia, mas sabia que algo estava sendo revelado, algo que eu tinha que entender. Os índios, com seus gestos silenciosos, pareciam querer que eu visse, que eu entendesse. Mas não havia palavras, apenas ações, e eu, impotente, observava, esperando que a resposta finalmente viesse. Quando voltei para casa, tudo parecia como antes. A vida em Buriti seguia seu curso lento e imutável. O calor do dia e a umidade da noite estavam lá, e a rotina de cortar lenha e cuidar da terra continuava a me consumir como sempre. Mas algo dentro de mim mudara. Eu agora via a floresta com outros olhos. O que antes parecia ser apenas o cenário do meu trabalho, agora era algo vivo, profundo e cheio de segredos que eu nunca imaginara. A presença dos índios, os rituais, a fumaça, não eram apenas visões ou histórias inventadas. Havia algo ali,
algo que a mata guardava e que por algum motivo me permitiu vislumbrar. Eles, os índios, não eram figuras do passado, mas sim entidades ligadas a um mundo que escapava ao entendimento dos homens. Não sabia o que era, mas sentia que estava ligado à terra, ao fogo, à própria essência de Buriti. Quando dias depois vi a fumaça surgindo novamente entre as árvores, não senti medo. O pânico que antes tomava conta de mim se transformou em respeito. Sabia que aquilo não era algo que pudesse ser explicado. Era a mata cuidando de seus mistérios, os índios protegendo aquilo que era sagrado. Eu, simples homem do interior, jamais compreenderia totalmente o que acontecia ali. Mas agora entendia que o mistério de Buriti não era só meu, mas de todos que ousassem olhar para a floresta com mais atenção. Fiquei parado, olhando o horizonte, com a certeza de que o que havia presenciado, o que testemunhei, nunca seria completamente desvendado. A mata de Buriti continuaria a guardar seus segredos, e eu, de alguma forma, sempre faria parte desse legado. Eu me chamo Joaquim e desde sempre moro no Rio Preto da Eva, uma pequena cidade situada a cerca de 40 quilômetros de Manaus. A vida aqui é tranquila, mas também marcada pela solidão que nos cerca, como uma velha capa que ninguém mais consegue deixar de lado. A rotina de pescador é minha companhia diária. Não há pressa, não há barulho, apenas o som suave da água correndo e o murmúrio distante das árvores. No início do ano 2000, como em todos os outros anos, meu trabalho seguia no mesmo ritmo, sem pressa, sem mudança. Na manhã de um sábado comum, bem cedo, tomei meu barco e desci até o rio, onde a água estava calma e parecia se perder na névoa que ainda cobria as margens. A madeira do barco rangia como se estivesse me observando, mas sempre foi assim. Eu conheço cada canto deste rio e da mata ao redor, cada curva do curso d'água, cada pedra onde a isca se enrosca. Não me canso dessa tranquilidade, mas, por mais que seja constante, uma sensação de solidão me acompanha, algo que não posso evitar. Os dias, apesar de serem simples, carregam essa melancolia silenciosa que, por vezes, se torna quase palpável. Enquanto lançava a linha na água, ouvi algo ao longe, um som abafado, mas claramente diferente do habitual. Não era o canto de pássaros nem o zumbido de insetos. Algo mais, algo que se espalhava pela mata, como se o próprio rio estivesse sussurrando uma canção esquecida. Curioso, parei por um momento, escutando atentamente. A princípio, pensei ser apenas um capricho da natureza, mas a sensação de que algo estava fora do lugar logo tomou conta de mim. O som persistia, distante, mas nítido o suficiente para quebrar o silêncio habitual da mata. Não era o canto de nenhum pássaro, nem o estalar de galhos, ou o farfalhar das folhas ao vento. Era algo mais, algo que não conseguia identificar de imediato. Uma curiosidade estranha me dominou, e sem pensar comecei a me afastar da beira do rio. A minha linha, ainda presa nas águas, balançava levemente como se me chamasse de volta, mas algo dentro de mim insistia para que eu seguisse. A floresta, que sempre conheci como minha, parecia diferente. Cada passo que dava, as sombras pareciam se adensar ao meu redor, como se a própria mata me engolisse lentamente. O ar estava mais pesado e a quietude era quase palpável. O som, agora mais próximo, tornava-se mais enigmático, algo que não poderia ser explicado apenas pelo que meus ouvidos conheciam.
De alguma forma, tudo ao meu redor parecia mais vivo, mais intenso. Segui, cauteloso, e quanto mais me aprofundava na selva, mais estranha a sensação de estar sendo observado. Não era o medo comum, mas algo mais profundo, como se a terra soubesse que eu estava ali, um intruso. Finalmente, ao chegar a uma clareira, parei abruptamente. Ali, diante de mim, estavam eles, um círculo de pessoas, envoltas em trajes simples, mas com uma presença forte e imponente. Não falavam, mas seus gestos eram precisos, coreografados, como se estivessem em um estado de concentração profunda. O ritual, se é que era isso, fluía em perfeita harmonia com a floresta ao redor, como se a mata também participasse de sua dança silenciosa. Fiquei ali, imóvel, como um espectador involuntário. Não sei quanto tempo passei ali, mas senti que não deveria me aproximar mais. Eles não me notaram, ou talvez apenas ignoraram minha presença, mas havia um respeito misterioso que pairava no ar, como se eu estivesse diante de algo que não era para ser entendido por pessoas como eu. Fiquei ali, parado à margem da clareira, observando sem fazer o menor movimento. Eles, em seu círculo fechado, pareciam alheios à minha presença. Contudo, havia algo diferente na forma como se comportavam. Não falavam como os homens comuns. Suas palavras, se é que poderiam ser chamadas assim, eram sons que não consegui compreender, algo mais próximo de murmúrios do que de fala. Cada sílaba que se formava no ar parecia se dissolver na mata, como se a floresta fosse uma extensão do que diziam. Os gestos também não seguiam um padrão que eu conhecesse. Cada movimento era lento, calculado, mas sem pressa. Era como se o tempo, naquele momento, não tivesse o mesmo significado que para nós. A energia que emanava deles era palpável, uma força quieta, mas intensa, que se espalhava pelo ambiente. Mesmo a brisa da mata parecia se alinhar com os seus movimentos, fazendo as folhas balançarem de maneira quase coreografada. Era como se a natureza estivesse em perfeita sintonia com o que acontecia ali. Eu me senti pela primeira vez em minha vida pequeno diante da grandeza daquilo. Algo naquele lugar me dizia que eu não deveria estar ali. A sensação era de desconforto crescente, como se a própria floresta estivesse tentando me advertir. O som da mata tornou-se mais intenso, mais vivo, como se estivesse sendo energizado pelos rituais da tribo. Meus olhos percorriam a cena, mas cada vez mais eu me perguntava se aquilo era real ou se minha mente estava sendo influenciada pela força do ambiente. Apesar de todo o meu medo, percebi que, de algum modo, eles sabiam que eu estava ali, mas não houve hostilidade. Eles continuaram em sua dança silenciosa, como se a minha presença fosse apenas um detalhe, uma parte do cenário e não uma ameaça. E por mais estranho que fosse, fui tomado pela impressão de que talvez eu não fosse o único espectador. Enquanto observava a tribo, algo dentro de mim começou a mudar. Não se tratava mais apenas de curiosidade, mas de uma necessidade urgente de compreender o que acontecia diante dos meus olhos. O ritual que eles realizavam parecia mais do que um simples ato, mais do que uma tradição ou crença. Havia algo sagrado nele, algo que conectava profundamente o ser humano, a terra de uma maneira que eu jamais soubera ou sequer imaginara possível. A forma como se moviam, em harmonia com o vento, a terra e até o som do rio, era como se fossem os verdadeiros donos daquele lugar.
Eles não estavam ali como meros habitantes. Eles pertenciam àquele chão, àquelas árvores, como se a própria terra fosse parte de suas almas. Cada movimento que faziam parecia ser uma prece, uma invocação silenciosa que reverberava pela mata. Eu podia sentir de maneira quase imperceptível como a floresta respondia a eles. As folhas balançavam no exato ritmo de seus passos, as sombras se alongavam e se contraíam conforme a energia do ritual se intensificava. Era como se a terra estivesse viva e naquele momento fizesse parte de algo muito maior, algo que eu não compreendia e nunca conseguiria compreender plenamente. Minha mente começava a se confundir. Eu me sentia pequeno, impotente, como um espectador de uma cerimônia que estava além da minha capacidade de entender. A tribo parecia conectada a algo ancestral, algo profundo, e eu ali, no meio da mata, não passava de um visitante passageiro. Eu tentei recuar, movendo-me com cuidado, mas um galho se quebrou sob meu pé e o som cortou o ar, interrompendo a serenidade do momento. Os olhos da tribo se voltaram lentamente na minha direção e, por um instante, a tensão no ar tornou-se palpável. O galho quebrado sob meus pés ecoou na clareira como um trovão, interrompendo a calma que antes reinava. Quando levantei os olhos, percebi que algo havia mudado. A tribo agora não me observava de forma indiferente. Seus olhos, antes distantes e imersos em sua própria concentração, estavam fixos em mim. Os olhares eram penetrantes, carregados de uma sabedoria silenciosa, como se me vissem de uma maneira que eu jamais poderia entender. Senti um desconforto crescente, como se fosse um julgamento. Eles não falavam, mas a pressão no ar era inconfundível. Não era mais apenas o temor da minha intrusão. Era como se minha presença ali fosse uma afronta ao sagrado. Foi quando um dos membros da tribo, um homem mais velho, com a pele marcada pelo tempo e pelos elementos, fez um leve gesto com a mão na minha direção. Ele não se moveu, mas seu olhar e o movimento de seu braço pareciam, de alguma forma, comandar a reação de tudo ao meu redor. A intensidade do ambiente aumentou. A mata ao redor se tornava mais densa, mais viva, como se estivesse reagindo ao simples movimento daquele homem. A brisa ficou mais forte, as sombras mais escuras. O tempo parecia ter parado. Eu me senti como se estivesse no centro de um turbilhão, mas imóvel, como se a própria terra estivesse se fechando ao meu redor. Era como se naquele momento eu tivesse sido transportado para um lugar onde os homens não eram mais o centro do universo. A magnitude da terra, das árvores, da mata e das águas se fez evidente para mim de maneira assustadora. A tribo não apenas existia ali, eles estavam imersos em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Algo ancestral, profundo, que se perdia na própria essência da natureza. Eu sabia que estava diante de algo sagrado, mas não sabia o que fazer com essa revelação. De repente, o dilema ficou claro em minha mente. Eu poderia ir embora, retornar à segurança da minha vida simples, sem mais perguntas. Mas a curiosidade, aquela fome de compreender o incompreensível, me manteve parado. Eu estava preso entre o desejo de saber mais e o peso do desconhecido que me cercava, como se a própria terra estivesse me convidando a ficar, mas me advertindo a nunca ultrapassar certos limites. O coração bateu forte, como um tambor, e uma urgência cresceu dentro de mim. Sem palavras, sem qualquer despedida, decidi que era hora de sair. Meu corpo, por algum motivo,
se movia mais rápido do que minha mente podia acompanhar, como se algo dentro de mim soubesse que minha presença ali já não era mais bem-vinda. Eu não sabia o que aquela tribo representava, mas uma coisa estava clara: quanto mais eu ficasse, mais arriscado seria. A sensação de que algo muito grande estava prestes a acontecer me apertava o peito. Eu não sabia qual seria o meu papel nesse grande jogo, mas sentia que, se permanecesse, talvez me visse envolvido de uma maneira que jamais poderia compreender. Com passos cautelosos, tentei me afastar da clareira sem fazer ruído. A mata, que antes parecia acolhedora e silenciosa, agora parecia se fechar ao meu redor. As árvores se moviam de maneira sutil, quase como se estivessem me observando, como se não quisessem que eu saísse. A brisa, que antes era leve, agora parecia empurrar-me de volta para o centro da floresta, como se a própria terra estivesse tentando me reter, pedindo para que eu ficasse e testemunhasse o que se desdobrava diante de mim. Os movimentos da tribo começaram a se intensificar, mais rápidos, mais frenéticos. O ritmo do ritual mudou e eu soube, com uma certeza desconcertante, que algo maior estava prestes a acontecer. O ar ficou mais pesado, carregado de uma energia que eu não podia decifrar, mas que me paralisava de medo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, alcancei a beira do rio. Ao ver as águas calmas, senti um alívio imediato, mas também um desconforto estranho. Havia algo em mim que sabia que tinha escapado de algo grande, algo que o universo não queria que eu testemunhasse. E, ao mesmo tempo, uma sensação de falha se instalou, como se eu tivesse perdido algo que jamais conseguiria entender. De volta à minha rotina, a cada manhã que descia até o rio com minha vara de pescar, algo havia mudado dentro de mim. A vida seguiu seu curso, o rio continuou a correr e as árvores ao redor pareciam crescer imperturbáveis. Mas eu sabia que algo permanecia ali, nas entrelinhas do meu cotidiano. A tribo nunca mais apareceu. Não sei o que aconteceu com eles, se partiram ou se apenas desapareceram da minha visão. Mas o que vi, o que senti, ficou gravado na minha alma de uma forma que não podia ser apagada. Quando me sento à beira do rio e lanço minha linha na água, não posso deixar de perceber a magnitude silenciosa da terra ao meu redor. Cada folha que cai, cada movimento da correnteza, parece ser uma lembrança do que testemunhei. Eu não posso compreender completamente, mas sei que a conexão que aquela tribo tinha com a floresta era algo profundo e eterno, algo que transcendia o que os olhos comuns podem ver. A sensação de respeito que emanava deles ainda paira no ar, e eu sei, com uma certeza que não posso explicar, que aquela terra é deles. Nós, os outros, somos apenas visitantes, passageiros neste vasto ciclo que gira sem fim. E embora a memória daquilo que vivi continue viva dentro de mim, agora entendo que alguns mistérios pertencem a um lugar que não somos destinados a tocar. Alguns segredos, talvez, sejam melhores deixados intocados. Eu sou Dona Maria de Nazaré. Nasci e cresci nesta terra, a Fazenda Nazaré, um lugar afastado de Manaus, cercado por uma densa floresta que parece ter olhos e ouvidos próprios. O ano era 1979, e as coisas não eram como se ouve falar hoje. Aqui, o tempo parecia passar mais devagar, quase preso em um ciclo sem fim. O trabalho na fazenda era árduo,
o sol quente castigando a pele, mas o que mais me impressionava era o silêncio profundo que dominava o lugar. Não eram muitos os que se atreviam a vir até aqui. A estrada era longa, tortuosa e cheia de dificuldades, e quem não conhecia o caminho ficava perdido entre as árvores. O que poucos sabiam é que a fazenda escondia algo mais, algo que parecia viver junto com a terra, algo que a própria floresta escondia. Às vezes, me pegava parada no meio da lavoura, sentindo uma presença estranha, como se o próprio solo estivesse murmurando segredos que não se podia entender. A vida aqui era solitária, mas nunca me senti sozinha. Sempre houve algo nas sombras, algo que fazia o ar ficar mais pesado, como se a mata observasse e aguardasse o momento certo para se revelar. Era como se o vento, que passava por entre as árvores, trouxesse histórias de tempos passados, histórias que só os mais velhos conheciam. Eu ouvia essas histórias nas noites mais quietas, quando o canto dos grilos se silenciava e tudo o mais parecia adormecer. Mas, ao contrário de muitos, nunca temi essa presença. Eu sabia que, de alguma forma, ela fazia parte de mim. Era uma tarde quente de verão, quando estava lavrando a terra perto de colina, como fazia todos os dias. A enxada cortava a terra seca e o suor escorria pela minha testa, misturando-se com a poeira do campo. Tudo parecia normal, até que de repente uma sensação estranha me tomou. Algo estava diferente. Uma sensação de ser observada, como se os próprios olhos da floresta estivessem fixos em mim. Olhei para os lados, mas não havia nada além da vastidão verde ao meu redor. O vento estava mais calmo e até os sons dos animais haviam se silenciado. Foi então que os vi. A princípio pensei que fosse uma visão distorcida, fruto do cansaço e do calor. Mas não. Eles estavam ali, a poucos metros de mim. Um grupo de índios, mas não como os que eu conhecia. Suas peles eram mais escuras, quase como se fossem de uma época muito distante, de um tempo que não existia mais. Seus corpos estavam cobertos por tatuagens, símbolos que eu jamais havia visto antes, como se cada marca tivesse um significado profundo, perdido com o passar dos anos. Seus rostos eram impassíveis, mas seus olhos, aqueles olhos, eram profundos, escuros e pareciam atravessar a minha alma como se soubessem tudo sobre mim, sobre o que eu fazia ali. Eles não falavam, mas sua presença era imensa, como se o silêncio fosse parte de um rito sagrado. Eles estavam realizando algo, um tipo de cerimônia, talvez um pedido ou uma bênção para a terra. Fiquei parada, sem coragem de me mover ou de interromper o que quer que fosse. Não sabia o que estavam fazendo, mas sentia que deveria respeitar. O medo estava presente, mas era mais um respeito profundo, como se aquela fosse uma cena que não deveria ser perturbada. E sem saber como, continuei ali, observando, em silêncio. Quando os índios desapareceram entre as árvores, uma estranha quietude tomou conta da mata. O som dos pássaros e dos animais sumiu, como se a floresta tivesse mergulhado em um silêncio profundo e reverente. Fiquei ali por um bom tempo, imersa nessa paz incomum, tentando compreender o que acabara de testemunhar. Mas, ao olhar em volta, algo dentro de mim dizia que não era apenas uma cerimônia qualquer. Aqueles homens não eram simples habitantes da floresta, mas guardiões de algo muito maior, algo que transcende o entendimento humano. A sensação de que a natureza estava viva, pulsando com uma energia própria, nunca me deixou. Eu sentia isso desde menina, claro,
Mas agora era diferente. A floresta ao meu redor parecia respirar junto comigo, mais forte, mais presente. As árvores, as pedras, o solo, tudo parecia guardar um segredo, como se tudo tivesse sido cuidadosamente preservado por aqueles índios, como se a terra mesma estivesse ligada a eles, de uma maneira que eu não conseguia explicar. A partir daquele momento, a fazenda nunca mais foi a mesma. A floresta parecia mais densa, mais carregada de uma presença invisível. Era como se algo observasse cada passo meu, algo que eu não podia ver, mas que eu sentia em cada respiração. O vento, antes tão familiar, agora sussurrava palavras que eu não entendia. Algo muito antigo estava ali, em algum lugar, e eu tinha a sensação de que, de alguma forma, eu havia sido escolhida para testemunhar aquilo. Quando tentei contar o que vi, ninguém acreditou. Fui ridicularizada pela minha própria família, que passou a olhar-me com um misto de piedade e escárnio. Maria, você está imaginando coisas, disse meu irmão, rindo com os outros trabalhadores da fazenda. Esse sol quente e o trabalho pesado têm te afetado, é só isso. As palavras dele cortaram como lâminas afiadas. Eles não compreendiam. Eu sabia o que havia visto, sabia o que sentira, mas para eles, aquilo não passava de uma ilusão da mente cansada. Eu tentei explicar de novo, com a mesma calma que tentava manter, mas era em vão. A expressão de dúvida nos olhos deles não mudava. As pessoas da fazenda, aqueles que viam todos os dias, não tinham a menor crença em minhas palavras. Eles achavam que eu estava delirando, que o cansaço e a solidão haviam me feito ver coisas. Eles riam, zombando, até mesmo dizendo que eu devia tomar mais cuidado com o calor e o esforço. Isso me fez sentir ainda mais isolada. Eu, que sempre fora respeitada como uma mulher sensata e firme, agora me via como uma tola, alguém a ser ignorada. E mesmo assim, a floresta chamava por mim. Algo em meu interior me dizia que o que eu vira era real, que havia algo mais ali, algo que não deveria ser ignorado. Embora me sentisse cada vez mais sozinha, algo me impulsionava a continuar buscando respostas. Algo me dizia que a verdade estava escondida entre as árvores, esperando para ser descoberta. E eu, sozinha em minha crença, precisava ir até lá, mesmo que ninguém mais me entendesse. Decidida a entender melhor o que eu havia presenciado, comecei a procurar por qualquer pista que pudesse explicar o que aqueles índios estavam fazendo. Passei dias folheando velhos livros e ouvindo relatos de moradores antigos da região. Os mais velhos, com seus olhos cansados e voz rouca, falavam sobre lendas que eu nunca ouvira antes. Falaram sobre uma civilização indígena perdida, que habitava essas terras antes mesmo dos primeiros colonizadores chegarem. Falaram também sobre rituais esquecidos, cerimônias antigas que preservavam o equilíbrio da natureza e protegiam as florestas da destruição. Foi em um desses relatos que encontrei algo que me fez tremer. Os símbolos tatuados nos corpos dos índios que eu vira não eram apenas desenhos. Eles eram marcas de uma linhagem ancestral, de uma tribo que há muito havia desaparecido da memória coletiva. Aqueles sinais, que pareciam tão enigmáticos, eram na verdade um código ligado a forças da natureza, algo que transcendia o simples uso da terra. Era como se aqueles símbolos fossem um vínculo com a própria alma da floresta. Conforme li mais, minha mente começou a formar uma imagem mais clara. Aqueles índios de pele tão escura e rostos marcados não eram nativos da região como eu imaginara.
Eles eram descendentes de uma tribo extinta, uma linhagem perdida, e o que presenciei foi um ritual para invocar ou proteger algo que existia muito antes dos homens brancos colocarem os pés nessas terras. Aquela cerimônia não era um simples ato religioso. Era a tentativa de manter algo vivo, algo que ainda estava presente nas florestas da fazenda, algo que eu não conseguia entender completamente, mas que sentia que estava cada vez mais perto de descobrir. Após dias mergulhada em livros e relatos antigos, comecei a perceber algo estranho acontecendo na fazenda. No começo, eram pequenos sinais, coisas que poderiam ser explicadas pelo vento ou pelo acaso, mas logo tudo parecia estar mudando. Árvores, que até então se mantinham firmes, começaram a cair sem motivo aparente, como se algo as tivesse arrancado pela raiz. À noite, os sons da floresta se tornaram mais intensos, mas não eram sons naturais. Era um ruído profundo, algo entre um sussurro e um estrondo distante, como se a terra estivesse murmurando em um idioma que eu não podia compreender. O solo em certos pontos da fazenda parecia vibrar, como se algo estivesse se movendo abaixo da terra. Certa manhã, ao caminhar perto de um dos campos, encontrei pegadas que não reconhecia. Eram grandes, estranhas, e não pareciam ser de nenhum animal da região. Fiquei paralisada ao olhar para elas, sentindo uma agitação crescente dentro de mim. E logo, os animais da fazenda começaram a desaparecer. Um por um, eles sumiam sem deixar vestígios. As galinhas, os bois, até o cachorro que sempre rondava os arredores. Ninguém sabia para onde tinham ido e ninguém podia explicar o que estava acontecendo. Eu me lembrei das palavras de um velho morador da região, que sempre falava sobre as forças espirituais das florestas e sobre os antigos rituais. Ele dizia que, ao perturbar o equilíbrio, o mal poderia ser despertado. E naquela noite, uma sensação gelada tomou conta de mim. Eu começava a temer que, ao ter visto aqueles índios e de alguma forma desrespeitado o ritual, havia despertado algo que deveria permanecer adormecido, algo perigoso e antigo. Determinada a entender o que estava sendo protegido, decidi voltar à colina, o lugar onde tudo começara. O sol estava baixo no horizonte e a floresta parecia mais sombria do que nunca. A cada passo, o ar se tornava mais denso, pesado, como se a própria terra estivesse me observando. O ambiente estava carregado de uma energia palpável, algo que eu nunca havia sentido antes, algo que me fazia hesitar a cada novo movimento. Mas a curiosidade era maior. Quando cheguei à colina, algo chamou minha atenção. Ali, escondida sob o manto de musgo e vegetação, estava uma antiga ruína, esquecida pelo tempo e pelos homens. As pedras estavam cobertas de raízes e líquenes, e o ar parecia vibrar ao redor daquelas estruturas. Uma energia pesada envolvia o lugar, algo que eu não sabia descrever, mas que estava em perfeita harmonia com a natureza. Foi então que a verdade se revelou. Os índios não estavam apenas realizando um ritual. Eles eram os guardiões de um segredo ancestral, algo que a floresta e a terra exigiam ser respeitado. A ruína, com seus símbolos e inscrições, era um altar de um poder profundo que os antigos espíritos da floresta protegiam. Eu finalmente entendi o que o ritual significava. Era um pacto, uma conexão entre os homens e a terra, uma força que deveria permanecer oculta. Ao perceber isso, senti uma conexão intensa com a terra e com os ancestrais que ali viveram.
O mistério foi desvendado, mas não sem preço. Retornei à fazenda com um novo entendimento, mas a sensação de que os antigos espíritos da floresta jamais me deixariam em paz ficou comigo. Eles estavam sempre presentes, esperando, observando. E eu sabia que minha vida agora seria marcada por essa conexão eterna.